Tava falando com um amigo semana passada, um daqueles amigos que eu consegue conversar sobre os temas mais difíceis de conversar. Sabe aqueles que tu não precisa só falar do que é bom e dar risada junto? Aqueles bons amigos que estão ali pra vocês se martelarem junto. Eu tava conversando com esse cara e a gente chegou no assunto do pecado, e uma das coisas que a gente falou foi que eu falando de mim, eu não consigo me olhar no espelho e não ver um pecador, não ver alguém fraco, alguém mau, alguém que por mais que queira fazer o bem, faz aquilo que detesta, alguém sujo e miserável da graça de Deus. E esse amigo me argumentou que bom, depois de conhecer Jesus, nós não somos mais pecadores. Não somos mais esse cara que tu falou que tu enxerga no espelho. Em que o próprio Paulo diz que as pessoas devem imitar a ele. Mas nós somos sim. Nós somos sim pecadores. Até o nosso último dia. A gente apenas deixa de o ser e o pecado não está mais em nós quando Jesus voltar e esse corpo que nos prende, esse corpo de pecado que nos prende, for glorificado. O próprio Paulo, quando ele diz me imitem, ele não está sendo contraditório com uma outra fala dele de sou o pior dos pecadores, porque na minha própria família, eu que me enxergo como um pecador miserável, digo, imitem a mim, tomem a mim como referência. Mas isso não muda o fato de que diante de Deus, na frente do espelho, eu me enxergo como um miserável. Por mais que no meu trabalho, quando aparece alguma encrenca, e eu bata no peito e falo, manda pra mim que eu resolvo, eu sou o cara. Por mais que quando as coisas vão mal dentro da minha família, com pessoas mais novas ou mais velhas que eu bato no peito e diga, deixa comigo, vamos resolver, vamos fazer acontecer, confia em mim. Isso não muda o fato de que diante de Deus, ajoelhado no meu quarto, eu me veja como o que eu sou, que é um pecador. E por mais que Deus diga que de nós sairá frutos, que devem sair frutos, esses frutos não são nossos. O que é bom que há em nós, o que é bom que saiu a partir de nós, não veio de nós, é de Deus. O que é meu que não me foi dado. Então até aquilo que é bom, que é positivo de mim, não é meu, é do Senhor. O próprio Paulo, quando ele diz imitem a mim, ele não aponta para ele mesmo, ele aponta para Cristo. Imitem a mim, que imito ao Senhor. Então o próprio bem de Paulo, que ele está pedindo para imitar ali dele, são os frutos. Os frutos não são dele. Então no final, quem ele está pedindo para as pessoas imitarem são o Senhor.
Porque é o que a gente é até o último dia. Pecadores. E não tem como a gente fugir dessa realidade ou se enxergar dessa forma. Mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Então essa pobreza de espírito, a primeira das bem-aventuranças, tu se enxergar como alguém miserável, alguém incapaz, alguém que não tem nada em si que possa fazer dele agradável diante de Deus, essa pobreza de espírito, é a partir dela que o reino nos é dado. Ela aponta para a misericórdia e para a graça. Não tem como recair sobre mim a misericórdia e a graça que transforma a minha vida sem a pobreza de espírito, sem eu me enxergar como eu realmente sou, que é um pecador. E não é se enxergar assim apenas no dia da conversão, no dia que a fé nos é dada. Como se tu deve se enxergar como um pecador só no dia que tu vai receber Jesus, e depois disso não se enxergue mais assim porque tu não mais o é. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, e essa pobreza de espírito ela se mantém do primeiro ao último dia. Ao último dia. Isso não muda o quão miserável a gente é, salvo ou não. Miseráveis homens que somos. Então, um outro dia eu conversei com um outro amigo, e dessa conversa eu quero trazer o ponto final do vídeo. É que essa clareza, essa percepção de si mesmo, desse si caído que a gente é, ela não deve nos levar para o autoflagelo ou para degradação própria ou para penitência, não. Uma das principais coisas que a pobreza de espírito move em nós é a compaixão. Porque se eu enxergo o quão necessitado, sujo e podre eu sou, como que eu vou não sentir compaixão do meu irmão, que eu sei que está na mesma situação que eu? Como que eu vou odiar o meu irmão, que eu sei que é o mesmo cara caído e miserável que eu sou e necessitado que eu sou, tão mal quanto eu? Como que eu vou me ofender com essa atitude das pessoas se eu sou o maior dos ofensores? Como que eu vou ficar chateado com o que alguém fez pra mim, ou comigo, ou com aqueles que eu amo, se eu sei que aquela pessoa é caída como eu, se eu sei que eu sou caído como aquela pessoa, talvez até pior. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Então, a pobreza de espírito nos leva a amar o próximo. A amar o próximo, porque a gente não é melhor do que ninguém. A régua está acima de todos, nós todos estamos abaixo dela. Mas tal pessoa fez isso e isso eu não faço. Não, cara. Não, cara, isso tu faz. Diante de Deus, tu é um assassino. Como que eu vou amar o Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Mas Deus é bom e opera em nós através de todas as coisas. Inclusive foi só vendo o quão miserável eu sou que eu pude perdoar.
algumas pessoas. Foi vendo quão miserável que eu sou que Deus operou a mansidão em mim. E eu vejo que não há porque eu combater outras pessoas que estão tão necessitadas quanto eu de água que eu preciso todo dia.